1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2. Fala assim pro teu vizinho, aperta o cinto. Deus vai falar muito no seu coração. Hoje eu compartilho essa palavra com a equipe pastoral, hoje pela manhã. Amém? Eu ia pregar uma outra palavra. Eu estou preparando outro esboço, mas hoje à tarde nós tivemos uma reunião e eu fiquei atendendo. Não deu para terminar outra palavra. Tem uma outra palavra muito interessante que quero compartilhar com vocês num dos próximos dias. Sabe qual é o título? Furando a bolha. Vai ser bem legal, mas hoje vai ser mais legal ainda hoje. Diga, vai ser mais legal ainda hoje. 1 Samuel 22, 1 e 2, um texto que muita gente conhece, diz: eu vou fazer isso em 30 minutos, combinado? Não vou passar disso. E você vai ter ainda uns 20 minutos com o seu pastor. Combinado? Ao todo eu vou falar 34 minutos, com oração e tudo, passando a régua. E pode marcar. São 21 horas e 7 minutos, 33 agora, deixa eu ler. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a sua casa, ou seja, toda a sua família, da casa de seu pai, desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que presta bem atenção nessas qualidades. Todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Diga assim, como transformar improváveis em líderes poderosos. Amém? Como transformar improváveis em líderes poderosos. Eu quero começar dizendo a você, e o que eu vou falar aqui hoje, se você puder anotar, anote. Sabe por quê? Ou então depois pega lá, eu acho que está sendo gravado, pega lá. Sabe por quê? O que eu vou falar aqui hoje, você pode aplicar em qualquer empresa que dá certo. Era uma palavra que eu gostaria de ter ouvido quando eu era jovem e solteiro. Eu não ouvi, mas hoje eu tenho ela, eu posso passar para você. Amém ou não? Olhando para a Bíblia, nesse tempo, para você entender o contexto, Davi ainda não era rei. E detalhe, ele era um jovem de 20 e poucos anos aqui. Jovem de 20 e poucos anos. Mas aqui ele já tinha matado Golias naquela guerra, naquela batalha que ele foi à frente. Quando ele matou Golias tinha no máximo por aí seus 20 anos. E ele tinha passado alguns anos aí, poucos anos, mas tinha passado, talvez 4 anos, não sei, 3, 4 anos. Mas agora ele estava tendo que fugir do rei Saul, porque ele era o homem mais procurado por Saul para ser morto nesse período. E ele fugindo de Saul, ele tem que se refugiar numa cadeia de montanhas, numa caverna chamada Caverna de Adulão. E alguns ficaram sabendo e avisaram a família dele lá em Belém que ele estava lá. E o pai, os irmãos, a família toda se refugiou para lá, porque agora ele era perseguido e a família também era. Se a família não se refugiasse, eles também seriam mortos. E eu quero começar dizendo a você, nenhum líder nasce pronto. Todo líder precisa ser formado. A grande interrogação é como pegar um grupo de homens improváveis, fracassados, e fazer deles um exército de vencedores. O grande desafio para nós é esse, porque as pessoas não vão chegar aqui prontas. As pessoas vão chegar aqui com problema no casamento. Alguns vão chegar aqui cheirando todas as outras coisas ruins aí fora. Outros vão chegar embriagados. Outros vão chegar quebrados. Outros vão chegar aqui em frangalhos emocionalmente falando. Com as emoções feridas, com feridas profundas às vezes desde a infância. Como pegar essas pessoas e fazer deles líderes mais que vencedores. Esse é o nosso grande desafio. E é nessa direção que nós vamos caminhar. Davi pegou um grupo de homens improváveis e fez deles um exército poderosíssimo. Alguns daqueles homens, desses 400 que juntaram a ele, alguns daqueles homens tornaram-se mais tarde os principais valentes do rei Davi. Davi tinha 30 homens valentes, mas você nem imagina como que eles eram valentes. Homens muito valentes.
a ponto de um deles enfrentar num terreno de lentilhas 850 filisteus e os destruir. Eles chegaram nesse nível, de um homem vencer 850 com uma espada. Se tornaram os principais valentes do rei Davi no seu reino, no seu império. Presta atenção, pelo poder do Espírito Santo, é possível transformar pessoas improváveis em poderosos líderes na expansão do reino de Deus. Se você está comigo, diga amém. A outra pergunta é: como Davi formou esse exército? Começando com homens que a Bíblia diz que eram incapazes, que já estavam sem esperança, desacreditados, derrotados emocionalmente. Como você pega alguém derrotado emocionalmente e transforma ele num guerreiro poderoso? Nós vamos responder essas perguntas. E aí tem uma coisa que eu quero começar te dizendo. Davi, que ainda não era rei, quando Davi foi ungido na casa dele por Samuel, como eu disse, ele devia ter entre 18 e 20 anos. Ele levou de 12 a 15 anos para chegar a ser rei. Ele não foi ungido num dia e no outro dia ele era rei. Não, é provável que tenha sido os 15 anos, mas de 12 a 15, com certeza, para chegar ao reinado. Mas ele formou esse exército antes de ser rei. Com 20 e poucos anos, ele formou um exército tão forte, e esse exército se tornou tão vencedor, que a Bíblia diz que o exército de Davi era como o exército de Deus. Eu vou te mostrar o versículo só no final da mensagem, para você ficar curioso, que a Bíblia diz isso que eu estou afirmando, que o exército de Davi era como o exército de Deus. Agora preste atenção, e os jovens que estão aqui, me escutem bem, porque essa palavra você precisa dela. Em Cristo você pode viver uma vida fora do comum, diga isso. Diga: em Cristo, levanta sua mão e pregue comigo, diga: em Cristo Jesus eu posso viver uma vida fora do comum, extraordinária, excelente. Diga aleluia. O perfil dos homens que se juntaram a Davi, vou dar o perfil deles agora na linguagem da NVI, que é bem interessante. Diz assim: homens desacreditados, está na Bíblia, literal, tá? Derrotados, endividados, incapazes de prosseguir com a normalidade de suas vidas, amargurados de espíritos, feridos emocionalmente, com as decepções das lutas cotidianas. Aliás, não é na NVI, na linguagem de hoje, vou dizer isso. Davi pegou esses homens e tirou esses homens do fracasso, e tirou esses homens dessa situação terrível que eles se encontravam, e transformou esses homens num exército especial, numa tropa de elite de valentes, mais que vencedores. Esse exército de Davi jamais sofreu qualquer derrota. Dá um glória a Deus aí. Eles nunca mais sofreram nenhuma derrota. E a grande pergunta é: como formar um exército de líderes vencedores? Como formar líderes vencedores? Primeiro lugar, primeira coisa, mude a visão dos seus liderados. Diga comigo: mude a visão dos seus liderados. Eu vou te dizer algumas coisas que você tem que fazer um banner. Você vai ter que colocar lá na sua rede social. A primeira coisa, tenha uma grande visão e transmita aos seus liderados. Todo líder de células precisa ter uma grande visão em Deus e precisa transmitir corretamente essa visão. Diga aleluia. Transmita aos seus liderados uma visão pela qual eles sejam estimulados a viver e até morrer, se assim for preciso. Diga aleluia. Quando com seu vizinho assim, fala assim: a tua visão será o teu limite. Diga de novo: a tua visão será o teu limite. A visão de Deus é que em tudo que você fizer, você seja próspero e bem sucedido. Será que você pode levantar sua mão e dizer: a vontade de Deus é que em tudo que eu fizer, eu seja próspero e bem sucedido. Agora diga assim comigo, com a mão levantada, diga assim: nascer pobre foi um bom começo. Só preciso ter uma grande visão de fé e confiança em Jesus. Diga comigo: estudar muito,
trabalhar com dedicação, então o meu destino será próspero e bem-sucedido. E aqui não é teologia da prosperidade, é teologia bíblica para quem crê no Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. Diga glória a Jesus. Ah, pastor, porque eu nasci pobre. Aí você vai ter um testemunho ainda maior para dar da tua vitória, porque você vai vencer em Cristo Jesus. Amém ou não? Agora, vou te dar uma para você fazer um banner agora. Essa vale um banner, tá? Uma grande visão nos impulsiona para um grande destino. Ah, dá um glória a Deus. Aqui é um bom lugar para você dar um glória a Deus. Agora levanta a mão e diga assim: uma grande visão me impulsionará para um grande destino. Preste atenção, não perde isso aqui, é pérola para você. Uma grande visão nos impulsiona para um grande destino. Diga aleluia. Davi, aquele jovem Davi, transmitiu para aqueles homens uma grande visão. Sabe o que eu penso que Davi falava com eles? Gente, um dia eu vou reinar sobre Israel, e vocês vão reinar comigo. Vocês vão estar ao meu lado, eu não vou estar lá sozinho. Vocês vão ser minha tropa de elite, vocês vão estar comigo, nós vamos governar juntos. E isso foi incendiando o coração daqueles homens. Eles estão percebendo, e eles se tornaram muito especiais. Diga aleluia. Ele transmitiu a visão, e isso mudou o destino deles. Eles deixaram o fracasso para trás, a derrota para trás, a depressão para trás, o engano para trás, o medo para trás. Se tornaram fortes, corajosos e mais que vencedores. O pastor Michael Kert, esse é o nome dele, escreveu um livro chamado Prepare-se para a Chuva. Eu li esse livro, e nesse livro ele disse alguma coisa. Ele é pastor da primeira igreja batista de Albany, na Geórgia, Estados Unidos. Primeira coisa, ele fez uma declaração de fé, e essa é a declaração bem simples da igreja lá de Albany, na Geórgia. De Albany, Geórgia, para o mundo. Então eles desenvolveram um ministério de cinema. O primeiro filme foi A Virada, e eles investiram $10 mil, e o filme fez bastante sucesso. Mas o segundo filme deles, eles investiram $100 mil. Foi o filme Desafiando Gigantes. Quem assistiu Desafiando Gigantes aqui? Quem não assistiu precisa assistir, viu, Harold? Tem que assistir. Tem que assistir o filme Desafiando Gigantes. Esse filme foi tão poderoso que até o mundo árabe todo assistiu. Até os aviões do mundo árabe, das empresas árabes, colocaram lá na sua lista de filmes. Até seleções como a brasileira, na época, assistiram o filme. Até os jogadores dos principais clubes de todo o mundo. O técnico reunia e colocava o filme Desafiando Gigantes. Uma igreja disse de Albany, Geórgia, para o mundo. E os filmes deles têm atingido o mundo todo. Quarto de Guerra. Quem assistiu Quarto de Guerra? Que filme poderoso sobre a oração. Quem assistiu aí o último aí, aquele lá, que é Mais que Vencedor, que foi um dos últimos. Nós aqui, nós somos no cinema, nós lotamos o cinema uma semana lá para assistir Quarto de Guerra. E sabe de uma coisa? E eram 3 horários por dia. Porque uma igreja estabeleceu uma grande visão. Diga aleluia. Quando Deus nos chama, Ele nos dá uma visão daquilo que Ele quer que nós façamos. A gente fala de visão, mas quando Deus chamou Abraão lá atrás, a primeira coisa, olha para mim, antes de Deus tratar o teu caráter, antes de Deus tratar o seu estilo de vida, Deus trata com a tua visão. Dá um amém aí. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da sua terra. Gênesis 12, de 1 a 3. Sai do meio dos seus parentes, dos seus familiares, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus disse: de ti eu vou fazer uma grande nação. Isso aí já é a primeira coisa. Ele está falando com um homem sem filho, de 75 anos, a esposa tinha 65, não tinha filho. Ele está dizendo: de ti eu vou fazer uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele diz assim, olha a visão, mais que exponencial. Ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele está dizendo: Abraão, olha para frente, porque no teu descendente todas as famílias da terra serão abençoadas.
tivemos um face a face e foram abençoados. Mas Deus disse isso a Abraão há 4.000 anos atrás: olha para frente, porque no teu descendente as famílias da terra serão abençoadas. Então, antes de qualquer coisa, Deus quer olhar para a sua visão. Diga amém. Bem interessante. A segunda coisa, diga assim: mude a mentalidade dos seus liderados. Mentalidade, a mente, diga mente. Diga: todos nós precisamos passar por uma metanoia, mudança de mente. E aí Provérbios 23, 7a diz: como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Uma das coisas que eu creio que Davi trabalhou foi a mente. Davi ensinou cada um daqueles homens a mudar os seus pensamentos, a ter a sua mente renovada e transformada, a viver uma mudança de mente poderosa. Sabe de uma coisa? Pensar como perdedor é fácil, agora pensar como vencedor, todo líder precisa pensar como vencedor, porque o nosso Deus não conhece a derrota. O nosso Jesus não pensa como um perdedor, Ele nunca perdeu uma, e você tem a mente de Cristo. Então comece a pensar como um vencedor. Davi colocou, eu sei que eles perguntaram: como é que você fez para vencer Golias? Eu sei que eles perguntavam muito. E a primeira coisa ele dizia: fé e confiança no Senhor. Segundo, pensar e falar como um vencedor. E por último, agir como um vencedor. Amém ou não? Como é que está a sua mente hoje? Está cheia de coisa negativa? Você está pensando negativo com relação à vida, com relação ao trabalho, com relação à sua vida espiritual, à igreja, à célula? Quem que vai querer seguir um líder que fica falando coisas negativas? Ninguém. Mas todo líder quer estar perto de alguém otimista, positivo, visionário, corajoso, ousado, que age pela fé em Cristo Jesus. Diga amém. Vou falar algumas coisas hoje para você bem interessante. Diga amém. Diga: é preciso pensar como vencedor. Diga: desejar uma vida extraordinária. Diga: buscar diariamente a excelência. Diga aleluia. Faça com que os seus liderados experimentem a renovação da mente. Foi o que Davi fez. Romanos 12, 1 e 2 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Leve os seus liderados a desenvolver a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz: nós temos a mente de Cristo. Cadê a igreja viva? Levanta essa mão e diga: eu tenho a mente de Cristo. Diga de novo: eu tenho a mente de Cristo. Então todo engano, toda mentira, todo medo, toda falsificação, tudo aquilo que não é de Deus tem que sair da sua mente agora. Agora. Faça um compromisso de só aceitar na sua mente o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, o que é amável. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe a sua mente. Diga amém. Diga: fora da minha mente todo pensamento de morte, todo medo, todo pensamento enganoso, todo pensamento de dúvida. Diga: fora. Diga: porque eu tenho a mente de Cristo. Como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Não deixe essas coisas entrar na sua mente. Boa parte das doenças começa na mente. São de origem psicossomáticas. Você começa a ter medo de algumas coisas e isso começa a te acontecer. Por isso você tem que
Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga aleluia. O seu vizinho fala assim: pode não parecer, mas eu sou uma pessoa equilibrada. Eu estava tirando uma com você. Amém ou não? Presta atenção, brinquei aqui agora. Mas quando a mente é transformada, tudo muda na vida da pessoa. Muda a visão, muda os sonhos, muda os objetivos, muda os projetos e muda o propósito de vida. E quando o cabeça da casa muda, tudo muda naquela casa. Diga glória a Jesus. Essa mudança pode acontecer em sua vida agora mesmo, se você apenas decidir confiar no Senhor de todo o teu coração. Ensine seus liderados, seus discípulos, seus filhos a eliminar os pensamentos de morte, pensamento de medo, incredulidade, pensamento de derrota, e a começar a pensar como vencedor. Diga amém. Mude a sua linguagem. Diga comigo, mude a sua linguagem. Diga, mude a linguagem dos seus liderados, dos seus filhos, dos seus discípulos. Muitos, vocês viram o Eledi falando aqui dos filhos. Eles estão copiando uma linguagem lá de fora, e uma maneira de pensar lá de fora. Eles estão querendo trazer isso para dentro, porque está faltando discipulado em casa. E quando falta discipulado, eles vão copiar lá fora. Mas quando eles são bem discipulados aqui dentro de casa, eles vão ser líderes lá fora. Diga aleluia. Diga assim: há poder nas suas palavras. Diga: eu preciso ensinar meus liderados a falar como vencedores. Diga: eu preciso falar como vencedor. Eu chego para os meninos, alguns deles estão aqui, outros não estão, mas os que estão vão ouvir eu falar. Mais uma vez, eu chego para eles e falo assim: como é que um avivalista anda? Como é que um vencedor anda? E eu falo assim: então levanta seus ombros, erga a cabeça, estufa o seu peito. Você é filho do Deus Altíssimo. Para de andar de cabeça baixa, para de andar com os ombros caídos, para de andar como se você fosse derrotado. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é que vai dar certo, já deu certo. Você nasceu para dar certo. Apenas não copie o mundo, imite Jesus Cristo. Fala para o seu vizinho assim: para de imitar o mundo, imite Jesus Cristo. Diga aleluia. Ensine os seus liderados a falar diariamente dos seus sonhos. Fala dos seus sonhos. E um bom lugar para falar do sonho é em casa. Sonhe alto, fale alto, declare os seus sonhos em nome de Jesus. Diga aleluia. Aqui em Bauru, pertinho de nós, nasceu o primeiro astronauta brasileiro que foi para o espaço. Ele era um garoto pobre, de uma família pobre da periferia de Bauru. Daqui a Bauru dá 100 quilômetros. Olha aí, jovens, olha para mim. E ele começou a trabalhar numa oficina mecânica muito simples, desde novinho. E com 12 anos, 13, 14, ele ia para trabalhar, e ele disse que ele via os aviões passando. Isso é sonho, isso é visão de futuro, é uma grande visão. Ele viu os aviões passando por cima da oficina. Ele falava para os colegas: um dia eu vou pilotar um avião daquele. Os colegas falavam: você besta, moleque, aquilo lá, esse curso de piloto é muito caro, você não tem dinheiro para nada, como é que você vai pagar um curso de piloto? Ele chegava em casa e falava: mãe, meus amigos falaram que não vai dar certo, porque o curso é muito caro. Ela dizia: vai dar certo. Onde qualquer pessoa chegou, você pode chegar. Você pode todas as coisas. Olha o papel da mãe. Em vez de falar: não vai dar certo mesmo. Ela falava: vai dar certo. Onde você pode todas as coisas. E você que é cristão, diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não deu outra. Novinho, bem novinho ainda, ele foi para a Força Aérea Brasileira, para a Aeronáutica. E depois ele fez o ITA. E aí fez curso de piloto de graça, porque a Aeronáutica dá curso de piloto de graça. Se tornou um exímio piloto, aprendeu vários idiomas e se tornou um astronauta, um cientista, um astronauta. E sabe de uma coisa? Ele foi para o espaço.
E eu fico pensando, no dia que ele estava dando tantas voltas na Terra, ele passava várias vezes por cima de Bauru, todo dia. Ele ficou vários dias no espaço. Ele mandava mensagem. E eu fico pensando, e os caras que falaram para ele que não ia dar certo? E os caras que falaram que não ia dar certo? Estavam aqui diante da TV assistindo. Que tal, jovens, ter uma grande visão de futuro? Que tal de parar de imitar esses caras que não querem nada com nada? E começa a ler a palavra e fala, eu vou ser um líder na minha profissão, não importa. No mundo corporativo, nas áreas de influência da sociedade, nós estamos aqui para formar líderes. Amém ou não? Eu não estou aqui para formar derrotado. Amém ou não? Então fale como um vencedor, diga, fale como vencedor. E hoje ele está disputando um cargo como senador da República. E aí, eu não está transmitindo, não vou fazer política, mas é um nome para você pensar. Eu só citei de ilustração. Que alguém sai da pobreza e se torna... Você sabia que menos de 600 homens até hoje foram para o espaço? Ele está dando o número, 566 homens só, até hoje, foram para o espaço. Ele é um deles. Quantos brasileiros nós temos? 215 milhões hoje. Ele é o único que foi para o espaço. Porque um dia olhou para os aviões e falou, um dia eu vou estar lá. Então não importa onde você nasceu, nem onde você está. Importa o tamanho do teu sonho e o que você está fazendo para atingi-lo. Dá um amém aí. Quando o Davi era adolescente, hoje ele está em casa porque está ajudando a Jamila lá com o Tito, mas quando o Davi era adolescente, eu comprava muitos livros assim para ele. Um dos livros que eu comprei para ele foi Os 100 Homens que Mais Marcaram a História da Humanidade. Sabe o que a Bíblia diz? 85% deles nasceram na pobreza. Que a Bíblia não, desculpe. Sabe o que a história diz? Que dos 100 homens que mais marcaram a história da humanidade, 85% nasceram na pobreza. Então para de reclamar porque você nasceu na pobreza. Na verdade você não está tendo visão de futuro. Então comece a ter uma visão hoje. Escreva a sua visão, escreva o seu sonho e diga, é para lá que eu vou em nome de Jesus. E diga, ninguém vai me impedir. Diga, ninguém vai me impedir. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Para de falar besteira. Tem gente que está com a saúde estragada que só fala de doença. Com todo respeito, sai do médico, vai no outro procurar para ver se tem doença. Quem procura, acha. Você tem que ir mesmo, faz check-up todo ano, procura, faz o que tem que fazer. Mas para com essa paranoia. Isso é noia. É ou não é? Com todo respeito, é paranoia. Dependa do Espírito de Deus. Seja prudente. Faça o que tem que fazer. Vai fazer seu check-up anual. Mas para de falar de doença. Fala da saúde. Começa a declarar que você tem a saúde de Cristo. É ou não é? Você fala assim, você vai no médico? Claro que eu vou. Semana passada o pastor Sênio aí, o senhor me fez eu ir no médico, ele me levou lá, só me largou quando ele viu que eu estava lá dentro, porque ele estava com medo de dar o gato nele. Foi nessa. Mas eu fui. Claro que eu vou fazer os exames. Eu sou prudente, não sou louco. Agora, depender, quem dá a última palavra é Deus, amigão. Amém ou não? Amém. Falar de doença. Eu tenho umas pessoas que ligam para mim, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. Eu falo assim, olha aqui, qual foi a vitamina que Moisés tomou? Eu tomo as vitaminas, tá? Para você ter ideia. Qual é a vitamina que Moisés tomou? Cara, ele morreu com 120 anos, em pleno vigor físico, enxergando bem. Eu falo assim, eu tenho essa unção. Fala assim, eu tenho essa unção. Amém ou não? Amém. Para de falar, porque está doendo aqui, está doendo ali, está doendo lá. Fala da cura. Fala da bênção. Fala do favor do Senhor. Fala.
que aquilo que Jesus conquistou na cruz, você vai viver em toda a sua plenitude. Jesus veio para te dar vida, e vida plena em todos os sentidos. Isso inclui a sua saúde física, a sua família, o seu casamento, as suas finanças. Amém ou não? Ixi, pelo meu tempo aqui falta 4 minutos e 45 segundos. Espera só um pouquinho. Jamais, a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa, que promova edificação, segundo a necessidade, e transmita graça aos que te ouvem. Para de falar assim, o cara está doente, fala, eu estou doente, fala assim, meu tio teve essa doença e morreu. Eu parei de andar com os caras, amigo. Você tem que escolher até com quem você anda. Você tem que ser simpático com todo mundo. Mas amigo, você tem que ser amigo de quem fala o que é bom. Eu parei de andar com gente aqui, pastores aqui da cidade, porque o cara só fala coisa negativa. Quando meu celular toca que é ele, eu já sei. Ou vai falar que um está doente, ou que o outro morreu, ou que alguma coisa errada. Eu falo, misericórdia, um negócio desse. Então eu parei de andar. Eu escolho andar com quem fala o que é bom, com quem edifica. E eu quero que você escolha andar com quem anda em fé em Cristo Jesus, o Senhor. Estou falando sério. Você quer ser um vencedor? Quantos querem ser um vencedor? Comece a falar como um vencedor. Mas eu quero te dar um conselho: jamais pergunte a um perdedor como ganhar. Jamais pergunte a um perdedor como vencer. Quer ter um casamento forte? Pergunte para o cara que está 50 anos casado. Pode perguntar para nós, essa turma aí que chegou agora. Ele está perto já. Ou tá não. Brincadeira. Somando os dois dá mais de 50, mas tudo bem. Ele aguenta essa aí, ele é forte. Eu estou com 33 anos, 9 meses e 20 dias casado com a mesma esposa. Então, para com essa historinha. Eu vou casar, se não dá certo, separa. É para os fracos. Eu brinquei, Eledi. Tudo bem? Mas somamos dois, dá mais de 50 mesmo. É que o Eledi ficou viúvo do primeiro casamento. Tá? Deixa claro aqui. Ficou viúvo. Ele cuidou até o fim, honrou até o fim. E depois casou com a Eliana. E ele começou a namorar a Eliana numa viagem que eu fiz para Israel. Eles foram comigo. O cara oficializou lá em Jerusalém. O cara, né, te contar. É verdade. Ué, Ledi, mas só com a Eliana você está com 24 anos, cara. Nem você lembrava mais, mas eu já te digo que está com 24 anos e alguns meses. É ou não é? Acertei ou não? 25 de fevereiro, eu sei. Cara, eu estou por dentro, bicho. Jamais, diga comigo, jamais pergunte a um perdedor como ganhar. Se você tem uma empresa e quer que a tua empresa vá bem, você vai pegar para um conselho com um cara que faliu a empresa? Que quebrou? Oh, fala com o cara que está vencendo. Se você fosse um técnico da seleção brasileira hoje, não é aquele que está aí, fosse você o técnico, você ia se aconselhar com quem para ganhar a Copa que vai ser lá no Catar? Não, Barreira não, é muito truculento, misericórdia. Isso é da antiga, cara, você entregou a tua idade. Misericórdia, Barreira foi em 94, é tranqueiro pra caramba lá do lado. Você ia perguntar para quem? Você tinha que pegar um cara top que ganhou a última Copa e falar: amigão, como é que você ganhou? Agora você vai pegar para o cara que o time foi rebaixado? Ah, eu vou pegar o cara aqui, o time, a Cruzeiro agora parece que está voltando, né? Mas o cara que afundou o Cruzeiro, jogou lá para a segunda, terceira divisão, imagina. Me aconselhei, como é que eu faço para ganhar? Ele vai te dizer o quê? Ei, quer ser um vencedor? Quer a resposta? Ande com vencedores, fale com vencedores, seja amigo de vencedores. E na vida cristã não é diferente. Você quer vencer na vida cristã? Para de ficar ouvindo aqueles que se afastaram.
Para de ficar ouvindo aqueles que ficam criticando a igreja. Para de ficar ouvir. Não ande com aqueles que criticam os pastores. Isso é saúde para você. Ande com aqueles que estão aqui há 30 anos, há 40 anos. Ande com aqueles que estão aqui firmes e que vão permanecer no Senhor. Só mais eu passei, me dá mais 3 minutos e eu encerro. Desde o início da sua juventude, desde o início, Davi falava como vencedor, viu, moçada? No particular e no meio das pessoas. Ele chegou lá, diante de Golias. O exército de Saul estava 40 dias escutando aquelas afrontas, de manhã e de tarde, e ninguém fez nada. Davi chegou lá levando pão e queijo para os irmãos dele. E ele chega lá e vem a afronta do gigante Golias. Ele fala assim: quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Sabe o que ele disse? 1 Samuel 17:32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, porque teu servo vai pelejar contra os filisteus. Ele está dizendo: a afronta acaba hoje, porque eu cheguei aqui nessa guerra e eu estou pronto para ir. Mas o cara nem se compara com você, não interessa. Eu sei o Deus é o que eu sirvo. Quem pensa como vencedor e fala como vencedor não olha para o tamanho do gigante, olha para o tamanho do nosso Deus. Aleluia. Você sabe o resto da história. Você sabe o resto da história. Davi declarou a vitória antes de lutar. Diga assim comigo: declare a vitória. Cutuca o cara aí, declare a vitória antes de lutar. Amém? Ele olha para o filisteu e fala assim: você vem a mim com lança, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te ferir, vou tirar a tua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Declarou derrota dos filisteus. Os cadáveres do arraial do exército dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. O cara falou, ele declarou a vitória. Dá um amém aí. Para ser vencedor, você precisa sempre falar a linguagem de um vencedor. Para sua célula romper, você tem que falar como alguém que crê. Diga aleluia. 2 Coríntios 2,14 diz: graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Diga comigo: graças a Deus, que em Cristo sempre me conduz em triunfo. Diga: eu vou andar em triunfo. Diga: eu vou andar em triunfo. E triunfo não é a vitória, triunfo é a comemoração da vitória. Triunfo é a comemoração da vitória. Diga aleluia. Agora, por fim, diga assim: mude as atitudes dos seus liderados. Davi, através da unção do Espírito Santo que estava sobre ele, quando Samuel derramou o óleo, ele foi ungido, ele levou os seus liderados a ter atitude de vencedor. Tem que ter a visão de um vencedor, os pensamentos de um vencedor, a linguagem de um vencedor, mas tem que ter a atitude de um vencedor. Amém? E a atitude de vencedor é aquela que ele teve, de pegar as suas pedrinhas e partir para cima do gigante. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Ensine seus liderados a ter uma atitude de vencedor. Isso foi tão forte, como eu disse no início, que o exército de Davi nunca perdeu uma única batalha. Cutuca o seu vizinho, fala: você quer ser um vencedor? Diga: tem a atitude de um vencedor. Diga: erga a sua cabeça, levante seus ombros, estufe o seu peito e diga: ande como filho de Deus. Diga: o seu Deus jamais, jamais, jamais perdeu qualquer batalha. Diga aleluia. Você é vencedor. Você é mais que vencedor. Você vai andar em triunfo. Diga aleluia. O exército de Davi tornou-se tão grande, forte e vitorioso como o exército de Deus. Olha o que está aí, 1 Crônicas 12:22. Está falando daquele exército antes dele ser rei.
Porque naquele tempo, dia a dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Agora eu te dei o endereço que eu tinha mencionado no começo. O exército dele foi comparado ao exército de Deus, e era porque o líder era um homem de Deus, e os seus homens se tornaram homens de Deus. O Senhor Deus te salvou, te libertou do medo, e te escolheu para que você seja influenciador, para que você seja cabeça e não cauda. Deuteronômio 28:13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e você estará por cima e não por baixo, se você obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus. Diga aleluia. Romanos 8:37, levanta sua mão e nós encerramos aí. Diga: em todas essas coisas nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fique em pé. Fala para o seu vizinho: em Cristo Jesus, você já é mais que vencedor. Então amanhã você vai fazer uma célula como alguém que é mais que vencedor. Mais que vencedor. Para que o mundo veja que você é servo do Deus Altíssimo. Sua casa é lugar de milagres, é lugar de cura e de libertação, é lugar da manifestação do céu na terra.